Então, o primeiro contato, qual que é o... Eu queria que o senhor falasse o nome do senhor para deixar registrado aqui. Meu nome é Cláudio Luiz. Cláudio Luiz. Né? Sou oficial reformado do Corpo de Fuzileiro Naval. Minha patente é tenente-capitão. E no ano de 2012 surgiu a ideia de se criar a família Capitão do Mar para atender pessoas idosas, pessoas com deficiências e idosos. Porque existe atividades para pessoas com deficiência na praia que é da seguinte maneira: as prefeituras recebem do Estado aquelas cadeiras anfíbias, e essas cadeiras anfíbias as prefeituras usam da seguinte maneira: colocam um professor de educação física, tiram o cadeirante de qualquer maneira, porque eles não têm a técnica, colocam na cadeira anfíbia e deixam lá na beira d'água. Só isso. Não tem nenhum cuidado, nenhuma especialização para fazer o tipo de atividade. Né? Então esse trabalho de inclusão, que é exercido pela maioria das prefeituras, eles só acham que só o fato de o cadeirante sair da cadeira de rodas, estar numa cadeira anfíbia, estar na água, é mais do que suficiente. Imagina. E lá na família Capitão do Mar ela é totalmente diferente, né? Lá a pessoa, primeiro ela chega, se ela tem medo do mar, tem todo um trabalho psicológico que a gente faz, né? Deixando claro que nós não somos uma entidade de fisioterapia, não somos uma central médica, nada disso. Nós só proporcionamos prazer. Entendi. Porém, nós temos lá o médico, que é o Dr. José Ricardo, que é o responsável pelo projeto, como médico. Tem a professora Joelma, que é professora de educação física. E tem eu que cuido de toda a parte aquática, juntamente com os voluntários, né? E o que acontece? Lá o cadeirante ele chega, ele tem uma área específica para ele na praia, né? Ele tem cadeira, tem guarda-sol, ele tem música, tem café, tem água, tem banheiro, tem total acessibilidade, que eu tenho esteiras que eu espalho para ter o acesso até a nossa barraca e até a areia da praia, né? E até uma outra área de lazer. Entendi. Isso fica em que cidade? É na cidade de São Vicente. São Vicente mesmo. São Vicente. Né? O projeto nasceu lá. E o que acontece? Aí nós levamos as pessoas com deficiência até a beira d'água, na cadeira anfíbia. Lá tiramos eles da cadeira anfíbia, fazemos um trabalho de flutuação, que a primeira coisa é ensinar a boiar. Olha que gostoso. Antes dele ir para uma canoa, que toda, como que eu posso falar? Processo. Todo e qualquer equipamento, Entendi. ele está sujeito a uma falha, como um carro, uma moto, Claro. uma lancha. Então, e tem muitas pessoas loucas andando de jet ski para cima e para baixo. Então, o porquê da flutuação? Se surgir um eventual acidente, tá? A pessoa com deficiência, além de estar com o colete, ela vai saber flutuar. Entendi. Mesmo se ela virar de bruços, ela vai saber se desvirar. Então, nós temos toda essa logística, né? O primeiro processo, pelo que eu entendi, então, Isso. é segurança em primeiro lugar. Exatamente. Né? E ali a gente já vai conversando, vai tirando o medo dele, porque assim, imagina uma pessoa cega, tá? 100% cega, numa garganta, que ali é uma baía, que tem uma garganta, que é da Ilha Porchá, que dá acesso ao oceano. Então tu imagina o desespero que bate na pessoa. Pô, se isso aqui afundar, então ela tem que ter segurança, ela tem que ter a segurança no equipamento, ela tem que ter a confiança nela mesma e tem que ter principalmente a confiança nos instrutores que acompanham, né? E só adentram assim, o mar adentro as pessoas que sozinhas, as pessoas que já estão aptas. Que nem nós temos lá um cadeirante que nem anda de stand-up. Ele é paraplégico e anda de stand-up. Então, o stand-up é aquela prancha que você tem que ir em pé, né? Você vai em pé. Então, assim, um cadeirante, por ser paraplégico, não tem como. E um dia chegou um rapaz lá, eu olhei, né? E a gente tem que criar as coisas. Porque lá a gente diz que a gente atende qualquer tipo de deficiência. Então o cara chegou lá e ele queria andar de stand-up. Então eu peguei uma prancha de stand-up na época que eu paguei, foi R$3.800, se não me falha a memória. Mandei buscar um serrote num prédio vizinho, assim, de frente à praia, e ali todo mundo conhece. O cara me emprestou um serrote, meti o serrote na prancha. Enquanto isso o rapaz foi buscar uma massa plástica, já demos ali uma calafetada e colocamos a pessoa na prancha sentada. Por que nós cortamos a prancha? A prancha ela tem esse formato aqui, né? Então eu fiz isso aqui, eu diminuí o centro dele, que é para as pernas dele ir mais fechada e para ele não tombar nem para frente nem para trás. E para as pernas serve como lastro. Entendi. Eu peguei um remo de caiaque, que é são duas pás, né? E ele foi tranquilo.
Só que primeiro ele teve que aprender a flutuar, teve que aprender a nadar. Teve toda a preparação para ele poder. Aí, isso no caso dele, que é paraplégico, tem deficiente visual. Ele vai andando no stand-up e vai uma canoa na frente com o sininho e ele vai se baseando pelo sino, né? Ali eu tenho pessoas que não têm as mãos, né? Mas ela rema, aí você fala, mas como que a pessoa consegue segurar o remo se ela não tem mãos? Aí são todos equipamentos adaptados. São remos com base, de fibra, né? Que tem velcro, que a gente passa o velcro, né? E tem uma fitinha como essa daqui. Ele pega, ele puxa com a boca, qualquer emergência, ele puxa com a boca, solta o velcro, ela vai flutuar, vai nadar ou coisa parecida. E por aí afora vai. Então esse é a família Capitão do Mar, esse é o projeto. Fora isso daí, durante a semana nós atendemos não só as pessoas idosas, não só as pessoas com deficiência, mas também toda a comunidade. Né? Tipo, no ano passado houve quedas de barreira em Santos Guarujá e São Vicente. Não sei se você ficou sabendo desse fato. Sim. E a família Capitão do Mar, sempre atendendo a prefeitura, o Fundo Social, nós arrecadamos só em um dia quase 7 toneladas de alimentos. Caramba, quanta coisa. E mais quase 4 toneladas de roupas. Só uma curiosidade, capitão, com relação a... Chama de Cláudia. Cláudia, tá joia, Cláudia. Com relação à verba, você me disse que a prancha custou R$ 3.500. 800, eu tenho canoa de 21 mil. Como que tenho você... canoa de 18. Como que o capitão, a entidade consegue... sobrevive? É assim, é um trabalho filantrópico. Entendi. Eu não tinha mais o que fazer na vida, né? Assim, entre aspas, né? Assim, eu preciso montar alguma coisa. Né? E surgiu a ideia um dia de criar a família Capitão do Mar. Inicialmente um projeto. Entendi. Então eu coloquei uma barraquinha pequenininha ali na praia, umas placas de Eucatex, um pedaço de lona, que era para as cadeiras Entendi. Aí havia comprado uma canoa que custava R$21 mil, só que era uma canoa chamada OC2, ela tem 8,5 metros de comprimento. É uma canoa grande. Ela é estreitinha, é como se fosse um tronco. Entendi. E a pessoa vai sentada ali em cima. E ela só tem ama de um lado. Ama o que é? É uma outra canoinha, vamos dizer, é uma outra canoinha pequena que vai do lado, que é para evitar de tombar. Entendi. Mas isso para pessoas normais, tidas como normais, né? A pessoa com deficiência, ela pode tombar para o outro lado. E aí? Aí então criei uma ama do outro lado. Ela é estável para os dois lados. Então, isso na canoa OC2, né? Só que aí o que acontece? Isso daí dava para pessoas que que sofreram AVC, para deficiente visual, surdo, mudo, mas não dava para uma pessoa paraplégica. Entendi. Aí eu falei, preciso criar alguma coisa. Aí surgiu a ideia de pegar um caiaque duplo e trabalhar ele todinho. Só que assim, tu faz um caiaque, não dá certo, aí chega uma outra pessoa com outro tipo de limitação, que tem paraplégico, tetraplégico, né? Tem pessoa que só tem paralisia infantil, então são vários tipos de paralisia, né? Você foi se adaptando de acordo com a necessidade. E cada vez fazendo uma canoa diferente. Eu cheguei a um ponto de ter 12 canoas. Mas é muita coisa. Hoje, mas isso era seu sonho, sua contribuição financeira. E tudo custeado por mim. Entendi. Tá? E até então era só um grupo de amigos que se reunia na praia. Só que o negócio começou a crescer de tal maneira que hoje nós temos, só lá de São Vicente, 544 alunos. Caramba! É muita gente. Muita gente. Fora as pessoas que vêm de vários estados, de várias cidades. Vem gente de Portugal. Portugal, Espanha, França, Argentina, vem gente de tudo quanto é lugar. Para conhecer Portugal, era para fazer matéria, já teve lá o Globo Esporte, Sport TV, Balanço Geral. Porque é um trabalho diferenciado. Claro, não tem dúvida. E outra coisa, tudo a custo zero. Aí você pergunta, mas quem que mantém um projeto? Eu. Ali não tem qualquer recurso da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. É um trabalho filantrópico mesmo. Às vezes, que nem agora, eu estou indo para São Vicente, que eu tenho que correr atrás para pagar a guardaria. Entendi. A guardaria ali, cada espaço que eu ocupo ali... A guardaria o que é? A guardaria é onde eu guardo meus equipamentos. Sim. Não, só preciso ver se... Não, pode ver se quiser. Só para... É onde eu guardo os equipamentos, que são canoas, são as esteiras... Aí tem o material dos eventos que a gente faz, cadeira... Tipo um depósito, né? É um depósito, é uma guardaria. Lá nós chamamos de guardaria. Então, eu ocupo 3 espaços.
cada espaço cabe 2 carros. E cada carro paga para os estacionamentos R$300. Aí o cara me fez os 3 boxes, R$1.400. É só para guardar coisa, Só pra quer guardar dizer. coisa. E é todo mês é isso. Fora isso, tem manutenção. Né? Aí tem o pessoal do Rotary, do Lions, tem o pessoal da maçonaria, que às vezes precisa de uma cesta básica, um mandador, uma muleta, ou uma medicação. Então eles chegam junto. Entendi. Às vezes eu não tenho dinheiro para consertar um equipamento, tem uns parceiros, sabe? Não, pode traz aqui a canoa que eu conserto. E assim a gente vai indo. E a gente vem se arrastando. Entendi. Só que assim, de um simples projeto, não documental, criou-se o projeto Capitão do Mar. Entendi. Através de uma Associação de Canoagem Inclusiva. Olha né? que legal. Em São Vicente. E hoje nós somos uma OCIP. Hoje nós somos uma OCIP, estamos totalmente documentados e estamos levando o projeto para várias cidades. A OCIP é diferente da ONG, né? Totalmente diferente. Completamente diferente. A OCIP é praticamente uma fundação. Exatamente. E outra coisa, a OCIP, ela pode certificar qualquer empresa que queira investir no projeto, promover alguma ação social, nós podemos isentá-la de imposto de renda. Tipo, é como se fosse uma lei Rouanet. Você tem aqui R$2.000 para você fazer um projeto disso, no caso, tipo que nem aqui em Capão Bonito, entendeu? Então nós temos aqui, vamos chegar em Capão Bonito. Vamos terminar a sua primeiro. Vamos chegar lá. Então o OCIP é isso, só que assim, a coisa é tão séria que eu tenho que fazer um balanço trimestral, enviar para o Ministério da Justiça Federal, né? E ao final do ano eu tenho que fazer imposto de renda e fazer também, mandar toda a declaração para o Ministério da Justiça. É um trabalho que necessita dedicação integral, praticamente. Né? Independente se eu recebo recursos ou não. E até hoje não recebo qualquer recurso. É um trabalho filantrópico. Entendi. Isso é a família Capitão do Mar. Só que hoje eu posso fazer parcerias. Entendi. Tá? Então estou aberto a parcerias. Então, qual foi a primeira cidade a princípio? Foi Capão Bonito, a pedido da professora Zelina. Entendi. Então viemos para cá, conversei com o Marco Cittadini, ele adorou o projeto na época. Aquele vereador, o Chaves, Carlos Chaves. O Alan Galvão, e começamos a correr atrás. Né? Aí, como nós também atendemos pessoas idosas, e eu faço parte de um grupo da Associação Brasileira de PPPs, que é participação. Nós temos 3 empresas construtoras jericadas, cadastradas, 3 empresas cadastradas na Caixa Econômica Federal. A gente chama de empresas jericadas. São empresas que, ao receber uma área de uma prefeitura para construção de casa, conjunto habitacional, ela mesma faz todo o processo. Não tem aquela interferência do município, da Caixa Econômica para sorteio. Ela mesma ela faz tudinho. O processo que você diz, Cláudio, é o processo para habitacional. Exatamente. Mas então, destinado a pessoas com deficiência, é isso? Exatamente. Então, qual é a ideia? Nós viemos para Capão Bonito oferecer, nós precisamos de uma área aproximadamente de 2 alqueires. Tá? Para quê? 2 alqueires, que é para construir as casas ou prédios, de acordo com a necessidade do espaço também, porque às vezes o espaço pode não dá para a gente atender toda a demanda. Então se faz prédio de 3, 4 andares. Entendi, tá? Entendi. E o que acontece? E essas empresas jericadas, elas têm, é como se fosse uma carta de crédito. Como você quer fazer uma construção, o banco financia para você a construção da sua casa. Então as empresas, elas recebem esse recurso. E elas conseguem vender, por exemplo, assim, um imóvel de 55 metros quadrados, pelo CDHU, pela Coab, ele está em torno de 170 a 180 mil reais. Através das empresas jericadas, ela sai na faixa de 80 mil reais. Metade do preço. Metade do preço. Por conta da isenção de impostos. Porque a partir do momento que ela faz um trabalho desse em parceria, via PPP, ela tem incentivo tributário, tanto municipal, estadual e federal. Então, o preço cai lá embaixo. E quando você fala que a carta de crédito, você precisa de um espaço de 2 alqueires, né? Não. Isso foi se tratando daqui de Capão Bonito. Por quê? Numa conversa com o ex-prefeito Marco Cittadini, na época, segundo o levantamento do Varela, que era o secretário, me foi passado que o déficit, se eu estivesse aqui agora para confirmar, não sei se era 6 mil, não, o déficit habitacional
estava em torno de 4.500 a 5.000 pessoas, déficit habitacional. Entendi. Aí eu falei assim, bom, mas qual é a ideia, prefeito? Nós entramos com a empresa, nós vamos atender o déficit habitacional da cidade, tá? E vamos atender também todas as pessoas com deficiência e idosos. Vamos dar casas também para os idosos. Vender casas para os idosos e pessoas com deficiência. E na própria área, a gente tem que construir uma baía d'água. Tá? Entendi. Um lago Durango, um lago. que no caso seria até aqui embaixo, que seria a continuidade do Parque das Águas. Que aqui tem uma área muito grande que daria para você fazer tanto a construção habitacional, como também você fazer um lago, onde nós faríamos um tipo de uma praia. Eu não sei se você conhece aquela área da Sabesp aqui, que ela tem um tratamento de água, de esgoto. Sim. Manta, tudo isso. Exatamente. É aquilo que a gente ia fazer. A parte mais funda seria 1,80 m, tá? E indo para a margem, deixando até com 50 centímetros. Então teria depois, no entorno, seria areia de praia, que essa areia de praia é fácil de se conseguir, ou pode ser areia fina de rio, né? Plantação de coqueiros, quiosque. Um paisagismo completo do local. Com característica de praia. Entendi. Então, Capão Bonito, ela teria uma praia com água que não é salgada e que não tem onda. Mas teria todas as características de praia, porque teria os quiosques, igualzinha da praia, palmeiras, coqueiros, área, playground para as crianças, pista de skate. Foi feito um trabalho muito bonito. Isso tinha um projeto, alguma coisa? Tinha um projeto, tudinho, que inclusive nós iríamos implantar aqui, era o projeto da Praça Inclusiva do Luciano Baixinho. Entendi. O Luciano Baixinho, ele tem esse projeto. Então nós iríamos pegar esse projeto dele, que era a quadra de esporte, playground, estacionamento, concha acústica, para fazer shows, apresentação de artísticas, enfim, um monte de coisa. Porque assim, a inclusão, o que é inclusão social? Não é você aceitar a pessoa com deficiência, entendeu? Para ter um papo, ou ajudar ela a atravessar uma rua, ou respeitar a vaga de estacionamento dela. Não, a inclusão social é você dar condições dela ter uma vida normal. Claro. Tá? Ela ter o acesso. Eu vou lá vou lá na praia de Capão Bonito. Então ela vem, ela desce aqui do ônibus, o ônibus vai descer a cadeira de roda dela, ela sozinha, ela vai ter a total acessibilidade para ir para a lanchonete, para o banheiro, para a concha acústica. Sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém. Essa que é a grande questão. Isso é inclusão. E ali ela vai interagir. Então ela vai ter um playground também, onde as crianças que os equipamentos têm que ser equipamentos híbridos, que atenda tanto crianças, vamos colocar pessoas normais para, né? Fisicamente normal, e pessoas com deficiência física. Isso é inclusão. E as pessoas interagirem, né? E paralelamente a isso daí, conversando com o Cittadini, ele até aprovou a ideia, que faz parte também do projeto, seria inserir na grade de aula do município a aula de Libras. Entendeu? E a partir do momento que você insere na grade de aula de Libras, você automaticamente está transformando vários profissionais, porque o Brasil hoje ele é carente de profissionais em Libras. E são vários lugares que é obrigatório a pessoa, por exemplo, na televisão, no pronunciamento público, muitos lugares coisa. É obrigado, né? É obrigatório. Para você ter uma ideia, se você tem um deficiente auditivo, né? Então você vai até um pronto-socorro, quem vai atender você? Quem vai te atender? Como atender? Exatamente. Se você vai tipo assim, você em qualquer repartição pública, quem vai te atender? Tem setores da repartição pública que nem rampa de acesso tem. Exatamente. Ou então, se tem rampa de acesso, não tem um banheiro dentro das normas técnicas, entendeu? Sim. Com todas as normas técnicas, não tem. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Só que o ponto inicial seria isso. E o que acontece? O Marco Cittadini, na época, ele teve a mesma visão que a minha. Seria o quê? Transformar Capão Bonito uma referência em toda a região oeste. Ao invés das pessoas saírem de Capão Bonito, ou pessoas de Itapeva, ou de Apiaí, pessoas que já estiveram lá, ao invés de ir para São Vicente, viriam para Capão Bonito. Entendi. Iriam encontrar aqui a mesma coisa que tem lá. E com acessibilidade. Com acessibilidade. E isso daí ia dar uma notoriedade muito grande para a cidade. Além do que
o prefeito seria muito bem visto, se você olhar pelo lado político, seria de suma importância para o prefeito, porque abriria as portas até a nível estadual ou federal. Qual é o deputado federal ou estadual que não gostaria de mandar uma emenda, mandar um recurso aqui para a cidade? Claro. Né? O que impediu, Cláudio? A falta de tempo? Não. Exatamente. O que impediu, na realidade, foi a falta de tempo. Então, nós tivemos aqui, teve uma época, que assim, a despesa daqui para São Vicente são mais de 300 quilômetros, né? Sim. E eu falei, pô, se nós estamos levando benefício para a cidade, não é justo a gente estar custeando tudo do bolso. E o prefeito, não, nós vamos mandar uma Topic, foi isso, Zé? Vamos mandar uma Topic para vocês, para trazer vocês para a gente, era a reunião final. Entendi. Aí viemos para cá, veio o presidente, eu sou Orlando, que é o presidente da associação da PPP, veio o diretor do sindicato que faz parte da PPP, veio eu, é um grupo de pessoas. Só que houve um contratempo na agenda do prefeito, aí eu falei assim, então é o seguinte, nós vamos lá para casa da dona Zelina, vamos lá almoçar, e viemos para cá. Não fomos nem para a prefeitura, viemos para cá. E a minha surpresa foi que na terça-feira, quando teve sessão na Câmara, não sei se foi terça ou segunda-feira. Segunda-feira. Houve a explanação de um determinado vereador lá, dizendo que o prefeito Marco Cittadini tinha mandado uma perua da saúde, que não era da saúde, para buscar um grupo de marqueteiros. Foi quando eu fiquei muito puto da vida, desculpe a expressão. Aí eu falei com a Zelina, falei assim, na próxima sessão eu quero ir. Aí falei com o Alan, não, mas você não vai poder falar, eu vou dar um jeito de falar. Sim. Aí coloquei o terno, tudo bonitinho e fui lá para a Câmara. Quando o pessoal me viu, o pessoal, tremeu um pouquinho na base, né? Porque argumento é o que não falta. Claro, né? Ainda mais com o trabalho que você Então, aí eu pedi para o presidente da Câmara, através do Alan, a chance de ir até a tribuna para expor para os vereadores, né, o que é a família Capitão do Mar, né, e o que nós estamos dando andamento com o Poder Executivo, que não era nada de marqueteiro, porque tal informação como essa, dita numa sessão parlamentar, oficial, pô, isso pega mal pra gente. Muito. E quer ver eu ficar doido e falar mal da família Capitão do Mar. Imagina. Aí ele falou que não era possível, se eu quisesse reunir com os vereadores aqui nos bastidores, tudo bem. Eu falei, tudo bem então. Aí terminou a sessão. Aí eu peguei, levantei a mão. Se vocês quiserem, não precisa ir lá para trás, eu posso falar daqui mesmo. Aí eu falei assim, então usa aqui a tribuna. Aí eu queria que a Zé filmasse, que as pessoas filmassem, e eles desligaram a câmera. Aí não transmite. Aí eu fui lá na tribuna, expus o que é a família Capitão do Mar, e o vereador ficou constrangido, né, de ter feito uma explanação anterior. Esse vereador foi reeleito, Zé? Foi. Tá, vamos falar. Não, mas hoje é uma pessoa que está correndo com a gente. Que bom. Que bom. Hoje tá. Pelo menos, né? Tá? Porque ele entendeu a seriedade do projeto. Tanto que depois ele veio aqui algumas vezes, aí eu trouxe... ele falou, peguei aqui o celular, liguei para o Márcio França, ele conversou com o Márcio França, ele, o Alan, e tinha uma outra pessoa, não tinha? Ele, o Alan. Não, só estava ele nesse dia. Ele e o Alan, né? E eu, Carlinhos e o Ney. Eu não estava aqui nesse dia. Não tá? Tá. Aí então, aí eu comecei a falar do Márcio França, que é amigo meu, que a gente bate papo, que tu é amigo do Márcio França? Eu sou, dele, do filho. Eu quero um dia conhecer ele, então não vai conhecer ele agora. Peguei o telefone, liguei pro Márcio, ele falou com o Márcio, ele falou com o Caio França, depois liguei pro prefeito, o Pedro Gouveia, sabe? Então ele via a seriedade. Sim, claro. Aí ele começou a chorar, o filho. O fio é... Não, ele começou a chorar porque ele precisava de uma coisa que ele não consegue para a filha dele. Era uma cirurgia bariátrica. Aí o Carlinhos falou assim para mim, Cláudio, eu resolvo, tu resolve. Né? Eu falei, fica à vontade. Na hora ele pegou o telefone e ligou para o deputado. O deputado falou assim, você pode ligar para o meu assessor, que eu não me recordo o nome dele agora. Wagner. Você liga para o meu assessor, já estou ligando para ele. Já acerta tudo. Ele ligou para ele, marcou tudo para fazer a cirurgia bariátrica na filha dele, só que eles precisam de documentos. Claro. E até hoje não mandaram o laudo médico, mandaram RG, CPF. Aí eu falei assim, lava minhas mãos. Já conseguiu, né? A nossa parte nós fizemos. Né? Aí, e no dia que o Wagner esteve aqui, nós vamos chegar lá. Mas eu vou te falar, uma ambulância que foi dita aí, que o Matheus Francato disse que foi, mas não foi. Isso aí fui eu que pedi como é o nome dele? Pro Rodrigo Gambale.
que precisava de uma ambulância UTI aqui para a cidade. Não, tudo bem, Cláudio, que ele tinha que mandar para mim, ele ia mandar para mim como é que fala? Não é subvenção, é uma emenda para o projeto Capitão do Mar, porque nós agora somos um OCIP, então ia ser o nosso primeiro curso. E eu abri mão, falei, não, manda para lá, não estamos precisando de nada por enquanto aqui. Negócio de pandemia, essas coisas todas. Aí, e acho que a ambulância era mais importante. Aí mandou para cá a ambulância. Aí apareceu um monte de padrinho. Isso. Um monte de pai da criança. Quando o filho é bonito. Entendeu? E a gente podia conseguir muito mais coisas para Capão Bonito. Muito mais coisas. Aí o que acontece? Não quer ver o tempo? Não, tá gravando, tranquilo. Aí o que acontece? Quando a gente estava em trâmites com o Marcos Cittadini, era justamente na época da eleição. E tinha coisas que não dava para ser publicada, mas eu consegui publicar algumas coisas. Tinha que tomar muito cuidado, porque senão você pode até impugnar a candidatura do majoritário, né, do prefeito. Né? Mas infelizmente o eleitor optou, infelizmente não, né? A opção foi feita, né, democraticamente. A opção da população foi a não reeleição do Cittadini, e sim do Júlio Fernando. Só que o Júlio Fernando já conhecia o nosso projeto, porque quando nós estávamos numa tratativa com o Marcos Cittadini, eu falei para o Marcos Cittadini que ia começar com os outros candidatos a prefeito. Porque assim, a nossa entidade ela é apartidária. Exatamente, não tem vínculo político. Então assim, eu falei, de repente você entra o outro, já quero deixar tudo engatilhado. E paralelamente a tudo isso daí foi feito um levantamento que tinha que ter uma lei na Câmara Municipal, uma lei da PPP. Você tem esse documento aí com você ainda, Zé? Tem. Tá. Depois tu passa para ele, tá? Aí tu tira uma cópia e devolve. Claro. Aí ia se criar uma lei da PPP, né? Mas não foi necessário porque quando o Júlio Fernando foi prefeito, ele fez uma PPP de iluminação pública na cidade. Então a lei já existia. Nós só íamos ter que fazer uma adequação voltada para a parte da habitação. Só isso, era só um adendo. Um adendo na lei. Exatamente. Então, tudo perfeito. Aí levamos lá o projeto para o Marcos Cittadini, para o Júlio Fernando. Na época, foi até o Matheus Francato que foi com a gente, foi não? Matheus e Alain. Matheus e o Alain. E o Alain, por ser primo, eu falei, pô, não. Vai facilitar, eu achava. Medo engano. Vai facilitar. O cara atendeu a gente muito bem, tal. Deixei o projeto todo na mão dele. Tudo bonitinho, tudo muito bem explicado. Ele foi eleito. No dia 5 eu liguei para ele. Falei, não, um tempo. Dia 5 eu liguei para ele. E prefeito, tudo bem? O capitão, não, queria marcar para o senhor uma agenda. E caso, como o senhor disse, caso o senhor fosse eleito, nós iríamos sentar para dar andamento no projeto. Tá? E o senhor já tem o projeto em mãos, vamos sentar e conversar. Cláudio, capitão, você desculpa, mas a transição aqui está muito nebulosa, eu estou tendo muito problema, eu não vou ter como te atender agora. Então me dá uns dias, para mim, uns 10, 15 dias, a gente volta a se falar. Beleza. Então eu aguardo o seu retorno. Ele não me retornou. E eu indo e vindo para cá direto, sempre na expectativa. Aí nisso já fui conversando com o Alain. Teve aqui qual o nome? Desculpa, eu tenho que... Fique tranquilo. Talarico, né? Qual o nome dele? O Neto. Veio o Neto Natalito, veio o pai, veio o Dan. Eu fui conversar com aquele rapaz lá da Vila Aparecida, lá, o... Baitaca. Eu fui o cara da farmácia, o Neto. Então eu fui conversando com o pessoal. A Camila. Não, sim. Isso aqui não vai pro ar. Mas se quiser, pode ter toda a liberdade. Qualquer problema que acontecer com relação ao seu áudio. Não, mas se quiser é mais para registro. Não, mas se mesmo, quiser, né? Você tem a minha autorização, você pode soltar. Ok. Tá? Que o que eu estou te falando não é segredo. Bom. Aí, eu não sei que dia foi, nós tivemos a reunião com o Júlio Fernando. Conseguiu ter a reunião, então? Conseguimos. Aí, o que eu fiz? O presidente da Associação Brasileira de PPP não pôde vir, mas veio a diretoria. Veio o Carlos Evangelista, veio o Ney, aí veio o Wagner, que é assessor lá do Rodrigo Gambale, né? Não só para endossar o nosso projeto, como também para abrir as portas para a prefeitura com o mandato do Rodrigo Gambale. Entendi. Tem a parte política daí. Mas só que assim, eu não me meto em política. Tá? Aí eu chamei o Dan, falei, Dan, seria importante você ir, chamei o Neto da farmácia, mas eu não me lembro se ele foi ou não. Ou eu falei, não, você está correndo com a gente desde o começo, não é justo você não estar presente, eu quero só você lá, nem que você vá pela família Capitão do Mar, mas é importante a tua presença lá. Então a gente pode virar as costas a quem deu início. Claro. Entendeu?
Foi a Zéu, aí teve o nosso secretário também, que é um cadeirante, que é o Antônio Carlos, também veio. Aí teve mais uma vereadora da cidade de São Miguel Arcanjo, que não me recordo o nome dela. E foi um time todinho. Quando chegamos lá, uma canseira, como todo gabinete é, claro. Atenderam a gente muito bem depois, né? E aí o Júlio Fernando me perguntou o que era o projeto. Aí me pegou. Aí eu falei assim, o projeto é aquele que eu já apresentei para o senhor, que era o projeto Capitão do Mar. Agora aqui foi tratado a construção de unidades habitacionais para atender a população de Capão Bonito, né? Capão Bonitense, até falei para ele. Né? E nós temos condições de construir até 6.000 moradias. Tá? Num custo muito mais baixo do que eu expliquei tudo para ele, aí fui interpelado em alguns momentos pelo Ney, pelo Carlos Evangelista, que foram explicando melhor, para um melhor entendimento. Mas a prefeitura entra com o quê? Eu falei assim, a prefeitura ela só tem que entrar com uma área. Ó, nós temos essa área aqui, não importa onde que seja. Capão Bonito tem terra para chuva, você sabe disso. É o 5º maior município em extensão territorial. Mas a prefeitura não tem terreno? Não tem problema nenhum. Se vocês conseguem com qualquer empresário, é chamada troca. Sim, entendeu? Haja vista aquele supermercado que está sendo construído ali do lado da rodoviária. Claro, né? claro. Tudo foi uma troca. Todo o distrito industrial foi feito assim. Entendeu? Sim. E assim vai. E tem uma área grande ali no distrito industrial, um pouco mais atrás, são 4.000, não sei quantos alqueires são, é uma área muito grande, é o dobro da área do distrito já em construção, que o Varela falou, tem uma área aqui para trás também foi doada para a gente vai desmatar para poder fazer, aumentar. Né? E aí o prefeito falou assim para mim, não é, Matheus, nós já temos um grupo de empresários, tá? Que estão com uma proposta estão com um projeto já de construção. Tá? Eu falei, só que o nosso aqui é PPP, é participação pública-privada, é custo zero para o município. É construído na cidade, com mão de obra do município, e as unidades não tem politicagem, não tem interferência da prefeitura, da Caixa Econômica Federal, de ninguém. As próprias iniciativas privadas é que faz a seleção de todo mundo, porque não é porque a pessoa é cadeirante, ela vai ganhar uma unidade. É que de repente ela já pode ter sido beneficiada com uma unidade. Então ela já não se enquadra para poder receber. Exatamente. É para quem não tem moradia. Mas o déficit habitacional de Capão Bonito é isso, não chega nem a 1.500. Aí eu falei, não, mas a informação que o ex-prefeito passou, não é isso não. Matheus, eu quero que você faça um levantamento e você tem 15 dias para passar isso para eles. Faça um levantamento da área. E como vai ser a construção? Eu falei, prefeito, depende do tamanho da área. Se o senhor tiver uma área de um alqueire, não dá para construir ali 6.000, 4.000 casas ou 2.000 casas, não dá. Mudou o atendimento depois da eleição, foi isso? Mudou a maneira de te receber e das propostas, é isso? Porque no governo Cittadini, eu senti que havia um interesse. Entendi. Eu não sei por conta do prefeito querer ser reeleito ou não, né? Ou pela pessoa. Eu não estou aqui para julgar o caráter, o moral do prefeito. E nem dá para saber porque não foi reeleito, né? Não dá Exatamente. Então o que acontece? Só que o Júlio Fernando já tinha conhecimento de tudo isso. E quando chega lá na hora, o cara fala aquilo e ainda me fala que tinha já um grupo de investidores, tal, voltado para conjunto habitacional. Mas só que isso aí é iniciativa privada. Exato. Que são agora esses dois que eles montaram agora, o residencial, o quê? Marieta, né? Residencial ali na... Marieta, mas é particular. É particular. Isso é particular. E outra coisa, e a prefeitura ela vai ter que fazer toda uma parte de logística, pavimentação, a parte de saneamento, toda essa parte de iluminação pública, é tudo por conta da prefeitura. O que já é diferente, inclusive, dos outros... Do PPP e dos... Parou, a gente okay. Deixa eu ver só onde parou aqui pra gente... Gravando. Tá. Então, voltando àquele assunto, só para completar, que parou a gravação, então lá o Júlio Fernando delegou ao Matheus Francato, num prazo de 15 dias, para ele passar para a gente o real déficit habitacional. Habitacional. Tá?
que eu sei que não é 1.500, a gente sabe que é muito mais. Sim, sim. Tá? Só que talvez esses grupos de empresários não tivessem condições de fazer X número de casas como a gente ia fazer. Entendi. Porque essas grandes construtoras que nós temos é construtora de grande peso, de grande potencial. É a Sadison americana, é a Constran, tem a própria Odebrecht, tem um monte de empresas que são cadastradas na Caixa Econômica Federal. Ponto. E de lá para cá é só enrolação. É hoje, é amanhã. Aí o pessoal liga para o Matheus Francato enrola, não tive tempo ainda, problema de Covid, eu tive doente, a minha cachorra ficou doente, o meu papagaio está com gripe. Enquanto isso, um projeto sério como esse que você está falando vai sendo postergado. Exatamente. Né? E de repente, ontem eu fui tomado pela informação que o prefeito Júlio Fernando faz uma postagem, tá? Falando que existe um condomínio residencial chamado Marieta, não sei do que lá das Couves. Marieta, do que é, Zé? Estância Marieta, que são de dois empresários, Fábio e não sei mais quem. Ronaldo e Flávio. E ali, explicitamente, ele diz que esses imóveis serão vendidos. Entendeu? Não tem nada da prefeitura dali. Ali não existe uma... Pronto, vamos lá. Então, o que acontece? Então, aquele para mim foi fala o português claro, foi um chute no saco, uma punhalada pelas costas. Né? Eu conversando com o Alan ontem, o Alan estava indignado com a postagem do prefeito, porque outra coisa, o prefeito está usando da sua autoridade como gestor público, gestor municipal, né? Para divulgar, dar notoriedade a um empreendimento privado. Ele está tirando a impessoalidade, né, do poder público. Isso daí, se não me falha a memória, é artigo 32, ou não sei se é 32, não sei se é artigo 32 ou 139 da Constituição Federal. É impessoalidade. A impessoalidade do cargo público. Isso daí da improbidade administrativa. É que, infelizmente, aqui a Câmara de Vereadores aqui é muito fraca, de Capão Bonito, e não há interesse. Tá? Porque se eu fosse morador aqui da cidade, eu particularmente entraria com processo no Ministério Público. Sim, entendeu? sim. Porque ele é passível de penalidade. E tá? qual... não por vingança, por ele não ter feito a PPP. Mas que não fizesse com a gente, que não existe só a família Capitão do Mar que pode trazer uma PPP. Existem várias outras entidades que têm como atender a demanda via PPP. Como foi dito lá para ele, nós podemos construir hospitais, nós podemos eliminar, fazer o nivelamento de calçadas, acabar com os postes todinho da cidade, embutir tudo, dar um padrão para a cidade. Entendeu? Melhorar em todos os sentidos a acessibilidade das pessoas. Eu preciso montar aqui chamada, não é UBS, tipo UBS Policlínicas, não sei qual é o nome. Policlínica, AMI, né? Então, aí do AMI, existe um projeto do Caio França para trazer um AMI para cá. Sim. Entendeu? Então era só uma questão de eu ir sentar com ele e conversar. E a gente constrói tudo isso. E então, mas pelo que você está me falando, Cláudio, são com custo menor ou até com custo zero, é isso? Com emendas parlamentares. Para a prefeitura é custo zero. É custo zero para a prefeitura. E qual só para a gente dar uma focada na solução, qual que seria a solução para que a prefeitura tivesse acesso a esse serviço que você está oferecendo? Sim. E que resolvesse esse impasse? É a coisa mais fácil do mundo. É preciso que os políticos, de maneira generalizada, né, tomem vergonha na cara e tenham vontade política de fazer acontecer. Porque o que acontece, tanto o prefeito como os vereadores, eles foram eleitos, tá, para dar subsistência, dar bem-estar, dar segurança à população. E o que eu vejo aqui em Capão Bonito é tudo ao contrário. É uma cidade riquíssima. Eu disse lá na Câmara Municipal que 97% do nióbio do planeta, 97% está no Brasil. E que 3% está no Canadá. E com esses 3% do Canadá, eles só exploram 1% até agora. Eles mantêm toda a educação, toda a saúde graciosamente. Ninguém paga nada. Lá não tem escola particular. Lá ninguém paga hospital. Não sei se você sabe disso. Sabia. No Canadá. Sabia. E desses 97% do nióbio, tá, você sabia que só Capão Bonito tem mais de 63% de todo esse nióbio?
e está faltando explorar, a exploração e Muita gente já explorou. beneficiamento. Já saiu muito, houve aqui em Capão Bonito, a região do Paranapanema, né? Houve muita exploração de pedreiras para tirar cal, para tirar cimento, fabricação de cimento, aquelas coisas todas. E, na realidade, o que se tirava mais era o nióbio, né? Entendi. É por isso que muita gente ficou rica, né? Entendi. Entendeu? Mas se a gente for falar tudo aqui, eu não acordo amanhã. Cláudio, então, se por um acaso existia um diálogo do prefeito, uma volta do diálogo com o prefeito, você acha que existe a possibilidade Com certeza. da volta para esse Com certeza. processo? E muito embora eu tenha ficado indignado com a postura do prefeito e da sua assessoria, né? Eu acredito que foi uma situação passível de uma boa conversa, tá? E a gente voltar a colocar o trem no seu devido trilho. Porque assim, não adianta só colocar os vagões no trilho. Tem que ter uma locomotiva para puxar. E a locomotiva é o prefeito. É ele que é o detentor da caneta. Entendi. Sem a máquina, os vagões não saem do lugar. E tem que ter começo, meio e fim. Não pode ficar o processo parado no meio, né? Não pode. Agora, é um pecado Capão Bonito, né? A cidade de Capão Bonito perder um projeto como esse. Que não seja pela família Capitão do Mar, não há problema algum. A PPP ela pode ser feita até com uma entidade do município aqui, não há problema algum. Cláudio, a gente pode fazer com uma OCIP daqui de Capão Bonito? Pode. Eu, com o maior prazer, falo para a diretoria, tem essa entidade aqui que quer desenvolver o projeto. Façam com eles, não precisa fazer com a família Capitão do Mar. Não há necessidade, sabe? Como dizia Mahatma Gandhi, né? Eu sempre falo isso no projeto, né? Mahatma Gandhi dizia, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Né? E assim, a família Capitão do Mar, ela existe para servir. Ela não existe para ter lucros, ela não existe para galgar cargos políticos. Se fosse isso, eu era candidato a vereador, candidato a prefeito. Eu fui lançado candidato a prefeito num jornal da cidade, o R8, né? R7, né? Sem eu saber. Eu vi lá minha manchete lá no jornal, ligou o Márcio França, ligou todo mundo, porque tu é candidato? Não sou tô candidato. Nem sabendo. Sabe? Eu não quero ser vereador, não quero ser nada. Eu não tenho mais idade para isso. São 60 e poucos anos de idade, eu quero sossego. Entendi. Eu quero deixar um legado. E o meu legado é a família Capitão do Mar. Entendi. Entende? Por ela eu brigo, por ela eu morro, por ela eu faço qualquer coisa que for possível. Dentro da legalidade, é claro, né? Capitão, acho que ficou bem claro aí tudo que... Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? O senhor não, você gostaria de acrescentar de toda essa conversa que a gente teve? Eu gostaria até que esse áudio todo, se você quiser dividir ele em etapas, você pode ficar à vontade. Eu vou colocar como se fosse um podcast. Eu acho que vai ficar bacana. Você pode, porque tudo que foi conversado, eu tenho tudo documentado. Fotos, tenho pessoas que podem comprovar tudo isso que eu estou dizendo para você. Então, inclusive até a própria agenda do prefeito, você pode encontrar, né? Vocês poderão encontrar na agenda do prefeito o nosso encontro. Certo. Né? E tem um deputado também, o prefeito, o Márcio França e outras pessoas poderão confirmar isso. E postagens minhas no próprio Facebook. Né? Agora, assim, a única coisa que eu queria pedir é que os políticos de Capão Bonito, né, na sua grande maioria, tá, que eu tenho o maior respeito por alguns, mas eu vejo que alguns são muito inoperantes, não sabem nem para que estão ali como vereador, sabe? Porque os políticos eles têm que entender que eles estão, eles não são. Não são. Hoje ele está prefeito, hoje ele está vereador, amanhã não mais estarão. Exatamente. O povo sempre estará, os formadores de opinião sempre estarão. Pessoas como você, que luta pela cidade, sabe? Você que põe a cara para bater. Inclusive eu quero até te parabenizar pelo teu jeito, e sua postura, entendeu? Vai em frente, cara. Eu levanto essa tua bandeira, levanto a tua bandeira junto contigo. E o que você puder contar com a família Capitão do Mar, por favor, fique à vontade. O teu elo de ligação direto com a família Capitão do Mar é através da nossa vice-presidente, que é a professora Zelina, pessoa pública e notória, sim, tá? Pessoa de credibilidade e tem todo o meu respeito, né? Como também tem a pessoa Alan. O Alan pode ficar até bravo com você, né? Porque ele foi vereador e você descia a cacete. Na verdade, ele não fala comigo. Mas o Alan é assim. O Alan, ele sentado aí onde você está,
Tá? Não, ele estava sentado naquela outra cadeira ali do lado, né? Ele conversando comigo, ele chorou. Ele chorou de revolta, de ver a cidade fazer péssimas escolhas, de ver a cidade com um potencial tão grande e estar estagnada a interesses obscuros. Entendi. Tá? Eu acho, Anderson, que você, como uma pessoa da cidade, melhor do que eu acho que caberia a você, tá? Que você é um cara que tem deve ter, né? Uma grande rede de informação. Você poderia estar levantando qual é a empresa, ou qual é o CNPJ, né? Que vai fazer todos os trâmites desse novo residencial. E quem são os proprietários? Procura ver se tem algum vínculo com algum político da cidade. Aí talvez você vai entender tudo isso que eu estou te falando e o porquê da minha indignação. O que eu estou passando aqui agora, por favor, pode soltar. Pode deixar. Esse áudio que eu estou gravando aqui com você, já não sei quantos, uma Já hora, deu 2 quase horas, uma hora. tá? Você pode dividir ele e pode colocar ele na íntegra. Uhum. Se alguém quiser me processar, por favor, fique à vontade e vai ter que entrar na fila. Eu me comprometo também no áudio a fazer a publicação, Sim, por favor. Pelo que você está me falando. E, por que não, vou procurar saber CNPJ, assim, para a gente poder colocar tem que tudo fazer um isso levantamento, né? em pratos limpos, E né? cobrar dos vereadores, né? Com certeza. Com Né? certeza, é uma coisa que eu brigo bastante. E vou contar com o apoio da Zelina, vou contar com o seu apoio, sim. Pelo fato de ter conhecido uma pessoa como você, é a nossa primeira conversa. Sim, claro. Nunca tínhamos conversado antes. Mas, vindo da apresentação da Celine, por tudo que você me falou, a primeira impressão que eu tenho é realmente de um capitão responsável e também uma pessoa, um cidadão exemplo por conta do trabalho que você faz, né? E a indignação com relação à nossa classe política me identifica muito com tudo, com você como pessoa. Então vou honrar a confiança e colocar isso para frente, não tenha dúvida. Eu só quero deixar claro aqui uma coisa. Alguns vereadores na qual eu conversei, que eu falo para você, isso não é questão política, tá? Mas tem pessoas aqui que merecem, pessoas políticas da cidade que merecem todo o meu respeito. Carlos Chaves, eu estou falando minha opinião. Claro. Carlos Chaves, Alain Galvão, ex-vereador, Carlos Chaves, o ex-vereador, atual vereador, o Fio, e depois que ele conheceu a verdade dos fatos e das coisas, nós se tornamos pessoas amigas e se tornou amiga do projeto, que é o Fio Maravilha, né? Fio Londrina. Fio Londrina. Fio Maravilha era o jogador. Mas ele é uma maravilha. É uma maravilha também. É uma maravilha, né? Tem o neto da farmácia, tá? E até aquele garoto... Neto Talarico. O Neto Talarico, sabe? Os demais, eu não tive a oportunidade de conversar melhor, tá? Então eu não posso julgá-los, mas por esses citados pela minha pessoa, são pessoas que merecem o meu respeito, sabe? São pessoas que realmente estão comprometidas com a causa. A causa essa toda discutida aqui. Entendi. Tá bom? Entendi. Quero deixar isso bem claro. Tá claríssimo, pode deixar. É isso aí. Feito, Cláudio? Feito? Então estou encerrando aqui o áudio agora.